Prezados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa do Coração Azul, onde procuramos mostrar a cada trabalho, trabalhos desenvolvidos na nossa casa, que recebemos os nossos irmãos, a condição de atuação do plano espiritual, a importância do tratamento das energias, procurando traduzir e incentivar essa busca de conhecimento que se torna prático quando nós iniciamos os nossos trabalhos. Nos programas anteriores, nós estivemos conversando a respeito da proposta individual de uma reciclagem de pensamentos, de passarmos a evitar aquela condição de esvaziamento dos pensamentos e dos objetivos, a postergação, não é, Ronaldo? Das nossas ideias de renovação, que é muito apoiada pela espiritualidade negativa. E falamos também no início da abordagem do autodescobrimento que estes trabalhos nos propõem. Falamos sim da importância de exercitarmos a nossa vontade e de começarmos os trabalhos desde o início, absorvendo as boas energias que estão à nossa disposição desde a recepção na nossa casa, já tendo passado pelo atendimento fraterno, até os trabalhos na sua sequência. Hoje nós vamos continuar falando um pouco da justificativa mais importante para essa aproximação, dando um reforço como ferramenta, como instrumento de apoio para a vontade de todos nós, sejamos telespectadores, ouvintes, pacientes, sejamos trabalhadores. Ronaldo, muito boa noite, seja bem-vindo, as suas palavras de início. Paulo, mais uma vez na nossa proposta de levar o conhecimento, motivar através das nossas palavras, através dos temas que escolhemos no projeto Coração Azul, Amar e Servir, a motivar as pessoas, companheiros nossos, irmãos, a virem a conhecer, a perceber e receber o que a espiritualidade planejou e o que Jesus, há 2000 anos, fala, exemplifica, nos motiva, está ao nosso lado, envia seus mensageiros para que nós, no processo de renovação, quando falamos nós, é todo o planeta, a humanidade espiritual e a humanidade carnal, que somos nós, a sairmos da nossa inércia e dizer, eu posso dar a minha parte. Eu posso ajudar. Aonde? Surge no nosso caminho, de repente, entre aspas, o momento. E naquele momento nós estamos aptos. Ou começarmos essa aptidão em servir ao nosso semelhante. O gosto de servir é conquistado. É muito interessante a experiência de cada trabalhador na nossa casa que, antes de ser trabalhador, como a gente sempre retorna e fala, fomos também pacientes. Isso. Fomos também necessitados de entendimento do que é essa vida de ser humano encarnado, na verdade, compreender que somos espíritos com histórias bastante complexas que temos um corpo. Como é que isso provoca situações que nós temos que enfrentar para aprender? Nós todos descobrimos, cada um na sua medida, como é plenamente satisfatório olharmos o próximo e buscarmos o nosso equilíbrio e a nossa cura pelo serviço. Isso. Essa, em essência, me parece, Ronaldo, a proposta do MAP. Venham ouvir e viver aquilo que o Cristo nos trouxe como Cristo Consolador. Ronaldo, eu vou ler aqui o primeiro trecho do Evangelho para que nós tenhamos um momento de aproximação com
as palavras do nosso mestre que combinam e casam e são a orientação para esse início de trabalho. Consolador prometido. O texto diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Olha que coisa maravilhosa, os mandamentos do nosso mestre Jesus. Lembramos quais são eles? Vamos ver depois. E ele diz mais: e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Notem, isso não é apenas histórico, Ronaldo. Não é apenas o grande movimento que gerou a chegada do Espiritismo ao nosso conhecimento através do missionário de Allan Kardec, mas se aplica individualmente. Percebem a sutileza da coisa? A mensagem é universal e individual. Se nós amamos a proposta do Mestre, se amamos a sua intensa compaixão que nos doou a vida que temos, podemos então, pela intercessão dele, ter a descoberta desse Espírito da verdade. Que verdade é essa? A verdade da vida espiritual plena em cada um de nós. Opa, é difícil chegar lá, é complicado compreender isso no seu contexto total? Sem dúvida. Mas vamos parte a parte, percebendo que essa verdade, uma vez chegada a nós, porque amamos ao Mestre Jesus, e ele intercede e nos oferece esse conhecimento da verdade, a verdade espiritual. E esse conhecimento estará conosco. E ele diz: o Espírito de verdade que o mundo material não o pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas ele abre a porta para nós. Mas vós conhecê-lo-eis. Vocês, cada um de nós, irá conhecer esse Espírito da verdade. Porque a partir do momento em que nós decidimos buscar esse conhecimento, esse Espírito de verdade estará conosco, estará em vós, diz ele, estará dentro de nós. Ronaldo, não sei se eu fui longe demais para o entendimento, mas o que eu sinto na casa, e você pode dar seu testemunho, é que quando nós buscamos compreender os trabalhos e ao longo desse conhecimento vamos nos identificando com toda a sequência que eles nos oferecem, no final nós vamos querer vestir a camisa, vamos estar felizes de poder servir. Esse espírito de servir, esse espírito de verdade, incorporado, plenamente exemplificado pelo Mestre Jesus, na nossa medida, na nossa escala, vai estar conosco. O que é que você me diz, Ronaldo? O Paulo está lembrando, dentro do capítulo do Cristo Consolador, que em nenhum momento Jesus cobra de nós alguma coisa. Eu tenho essa visão. Muito pelo contrário, ele convida a todos nós, seus irmãos, né? Porque nós sabemos, Paulo, que ele é um espírito com bastante idade, vamos colocar assim no nosso linguajar. É um espírito, quem estudou ou quem está estudando o livro A Gênese, ele construiu este planeta. Ele nos deu esta casa planetária para que habitarmos e evoluirmos dentro do que você está colocando. E quando ele nos convida no vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, este convite é feito por Jesus. Quando nós somos convidados para um evento, uma festa, um casamento, nós não nos preparamos para ir, Paulo. Nos preparamos psicologicamente, no vestuário, porque vamos a um convite de alguém que nos preza e nos convidou para participar daquele evento. O mesmo processo é quando ele nos convida para ir a esse banquete divino,
que é o seu evangelho, a boa nova, como na época falavam muito. E nós falamos de Jesus. Agora, nós temos que, ao aceitar este convite, não termos aquela pressa de querer fazer tudo de uma vez só, né, Paulo? É muito comum. Há um processo. E aqui o Paulo vai, à medida que ele for evoluindo, nós vamos explicando como é esse processo. E a busca nossa, não só ir nos tratar, mas ajudar no tratamento de outras pessoas. Com a naturalidade dessa troca de posição energética e vibratória de cada um de nós, de recessiva e fechada para aberta, comunicante, doadora. E o que é importante é que dentro do trabalho é também oferecido o esclarecimento, o conhecimento sobre a doutrina espírita, que esclarece e é reconhecida como efetivamente o espírito consolador, tradutor da verdade espiritual para a nossa humanidade, muito particularmente do lado ocidental do nosso planeta. Isso nos é apresentado e esclarecido através das palestras que vão sendo oferecidas durante as reuniões. Cada um poderá e terá o incentivo para buscar, através da leitura dos bons livros, especialmente a codificação de Kardec, o conhecimento do que é a vida espiritual. Então, tratando a si mesmo pelas vibrações novas que se dispõe a ter e a reconhecer, e alimentando o seu conhecimento com as informações que são passadas nas palestras. Ô Paulo, um dos itens orientados através de um receituário dado pela espiritualidade, através do que nós chamamos médiuns receitistas, né? Um deles foi palestra, para eu assistir e meditar naquele momento que o nosso irmão está abordando o tema, que ele está sendo inspirado, não é? E nós também, para entendermos a palavra. E, ao assistirmos à palavra, nós estamos nos desligando daqueles companheiros que não querem que você escute aquelas orientações. E eu assisti e assisto inúmeras. Até hoje uso muitas vezes o YouTube para ver palestras do Divaldo e tantos outros companheiros. Numa dessas, o palestrante, ele abordou o seguinte: eu estou aqui, escolhi um tema. Eu achei legal por isso, Paulo. Esse tema que eu falei, repito, o palestrante falando que eu escolhi, não. Eu fui inspirado a escolher. Aí perguntou para a gente: vocês acham que cada um do que está aqui no salão, e tinha aproximadamente umas 200 pessoas ou mais, vocês acham que ao sair de seus lares para vir aqui hoje, vocês vieram só ou amparados pelos nossos irmãos espirituais? Eu achei aquilo, sabe, eu digo, realmente, porque isso faz parte do seu tratamento. Agora, medite no que aqui é colocado, pautado no Evangelho, e avaliem, reflitam e passem a praticar dentro, isso que você comentou há pouco, dentro do seu conhecimento. Porque Jesus, repito, é o nosso guia e modelo, palavras daquele irmão naquele dia. E eu passei a adotar isso, Paulo. E descobri que realmente a palestra é fundamental para o nosso entendimento, como hoje utilizamos as lives, para chegar aos lares daqueles irmãos que buscam alguma orientação e ainda não foi inspirado a seguir esse caminho, não é, Paulo? É verdade, e isso nos faz compreender que as informações trazidas, a orientação trazida através da doutrina espírita, esclarece o como as coisas acontecem.
e explicam o porquê das nossas dificuldades, fazendo então que através das palestras, através da condição de meditação que é oferecida enquanto estamos ali, sentadinhos, sem poder acessar o celular, sem poder, idealmente, perturbar os nossos pensamentos, tendo a capacidade de concentrar, naqueles poucos minutos, o nosso pensamento nessas verdades que o Espiritismo traduz, explica, como a filosofia nos esclarece, filosofia espírita, e acabará nos dando o consolo pelo entendimento das nossas dificuldades serem claramente definidas num processo de aprendizagem nosso. Então, nós aprendemos, através das explicações, das palestras, dos livros, a compreender por que há sofrimento, por que sofremos, e saber qual a condição de benefício que podemos tirar desse sofrimento dentro do nosso contexto evolutivo. E isso será oferecido a cada trabalho dentro da casa, cada momento em que estivermos recebendo os benefícios, com a participação direta da espiritualidade, nós estaremos sendo motivados, inspirados a prestarmos atenção e a recebermos essas boas doações. Então, a condição fundamental é estarmos receptivos para conhecer, buscar o conhecimento pelas condições de assistir e atender às palestras e, principalmente, pela busca das leituras boas. Ao invés de nos distrairmos com as grandes facilidades e bobagens ilusórias oferecidas, quem sabe se nós pudermos dar atenção à boa literatura, às boas lives, como o Ronaldo falou, sobre matérias que nos interessem, que sejam, de alguma forma, despertem a nossa curiosidade. Então, vale a busca, vale procurar pelos temas que serão tratados mais detalhes, mais informações, para compreender, de fato, o que é esse atendimento que nos é oferecido, para compreendermos as palavras do Mestre, quando ele nos diz que o seu jugo é leve. Perfeito. E o seu fardo não é pesado, é suave. E um detalhe, Paulo, nós, à medida que vamos estudando a doutrina, eu vejo isso fundamental. Nós aprendemos que, eu não sabia disso, né? Mas com o estudo a gente vai aprendendo, que o Consolador, que é o Espiritismo, foi prometido e enviado por Jesus a nós no século XIX. Não é? 1857 era lançado o Livro dos Espíritos. E eu falo muito para as pessoas, que às vezes algumas pessoas me perguntam, mas, Ronaldo, como é a doutrina espírita? Eu digo, olha, resumindo, ela está dividida em 3 partes. A parte científica, né? A parte filosófica e a parte da religião, no sentido de religar o homem a Deus. Não a religião criada pelo homem, mas a religião do amor. Não é? Podemos colocar a religião em que, à medida que nós percebemos o amor que temos em nós, que por distrações, vamos colocar assim, deixamos de lado e partimos para o amor segundo a visão do homem, que é totalmente diferente. Nós, voltando ao que você comentou na gravação anterior, nos autodescobrimos. E neste processo do autodescobrimento, num desses programas, eu fiz uma narrativa em que, num atendimento que me foi feito, a pessoa que me atendia perguntou, seu Ronaldo, o senhor sabe que o senhor é um filho de Deus? Lembra esse comentário que fizemos aqui? Eu digo sim, mas que
sei, mas que tipo de filho é o Senhor? É o que está aqui. Jesus veio nos mostrar, e ele fala muito nos seus ensinamentos, nas parábolas, meu Pai que está no céu, nos mostrando que nós temos um Pai e devemos segui-lo através dos nossos atos, né, Paulo? Perfeito, perfeito. Entender isso e receber as informações é um grande passo, Ronaldo. Por isso a importância do conhecimento dessa verdade espiritual, do Consolador prometido pelo Mestre Jesus. A explicação que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos é fantástica e clara, bem objetiva. Diz assim: o Espiritismo vai explicar a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação, no jeito de ser da Terra, onde nós expiamos o nosso passado, nesta Terra, propositadamente. E o Espiritismo mostra o porquê, qual o objetivo dos sofrimentos, dizendo que eles são crises salutares que vão produzir a cura, uma depuração para garantir a existência feliz futura. O ser humano aceitando sem murmurar, como quem aceita um encargo de trabalho, e por isso a importância de servir, e aí recebe o benefício da cura, recebe o benefício da modificação. A fé parte então desse conhecimento, não há mais dúvida sobre por que sofrermos. Passamos a ter a aceitação e o conhecimento da nossa destinação. Vemos que essas coisas da terra são vicissitudes pequenas e passageiras frente à eternidade de luz que nos é oferecida. A perspectiva de felicidade que nos espera nos dá paciência, nos dá condição de resignação e coragem de chegarmos ao final do nosso caminho, de podermos assistir a nossa vida com essa completude, com essa vontade. Então diz o texto que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, nos dar o conhecimento das coisas espirituais, fazendo com que o ser humano saiba de onde vem, para onde vai e por que está nesta terra, atraindo para a lei de Deus, como o Ronaldo ensinou, disse bem aqui sobre a religião, esses que assistem e conhecem o Espiritismo, e consolando pela fé e pela esperança. Esse é o grande propósito de todo o trabalho desenvolvido nas nossas casas. Parece como subliminar. Isso. Parece como textos dos cantos. Parece como condição de doação energética que reequilibra. Mas o que está sustentando isso tudo é este entendimento, esta doação amorosa feita pelo Mestre Jesus para toda a nossa humanidade. Então, o seu jugo suave e o fardo leve se traduzem nesse existir, conhecendo, aceitando e dando plenificação a esses conceitos que ele exemplificou e viveu. E nós podemos fazer também, não é, Ronaldo? Com certeza. Dentro da nossa condição. Com certeza. E um outro detalhe, Paulo, nas aberturas, nas nossas casas, também é feito um convite à família com seus filhos para fazer o que nós chamamos de evangelização infanto-juvenil e dos adultos. Porque eu, às vezes, falo para as pessoas, Paulo, que eu vim conhecer o Espiritismo com 41 anos de idade. Eu também, no meu caso. O meu processo de autodescobrimento, que é o que nós estamos falando aqui hoje, também dentro do tema Reciclando Pensamentos, que estamos abordando diversos itens, música, etc., etc., começou aos 41 anos de idade. E eu falo muito, se eu tivesse o conhecimento desde da infância, do Evangelho segundo os Espíritos nos trouxeram, a minha visão hoje seria muito mais ampla
e, inclusive, no meio da família, né, Paulo? Uma vez na casa de meu filho, né, o meu neto, com 6 aninhos, ele perguntou, a gente estava tomando café de manhã, né? E ele perguntou assim, vovô, a gente morre e nasce de novo? Olha, que coisa gostosa, que beleza. Aí meu filho olhou para mim e falou assim, e agora, pai, como é que você vai responder? Eu digo, tem que responder, a pergunta foi feita. Agora a gente procura responder dentro do entendimento daquela criança do corpo físico, mas que ali tem um espírito com bastante conhecimento. E esse autodescobrimento, tanto dele quanto nosso, eu respondi que ele entendeu, tá bom? A gente vai achar na evangelização infanto-juvenil e do adulto, Paulo. Fará uma diferença, maravilhoso. Eu concordo com você, se todos nós tivéssemos o esclarecimento sobre a vida espiritual, deste lado o aspecto da religião, qualquer religião que modifique o ser humano para bem, que é ótima, que faça reciclagem, que o aproxime da proposta evangélica de servir e de amar, é perfeita. Mas vamos buscar o conhecimento científico e filosófico que o Espiritismo traz. Isso muda radicalmente o entendimento da nossa vida social. Nos mostra que se hoje nós estamos com poder, capacidade política ou empresarial, amanhã poderemos estar submetidos às condições que nós estamos hoje criando. Então, se hoje eu sou um déspota, seja no ramo empresarial, seja como político, amanhã eu poderei sofrer os efeitos desse despotismo, desses maltratos que eu estou impondo ao meu irmão. Isso já não faz a mudança? Isso. Já não se percebe que, de fato, nós somos um composto único, somos um único ser em evolução. Parece místico, mas quando se busca o conhecimento e a racionalização do que somos nós e o que estamos fazendo nessa terra, isso se torna real. Claro que depende de cada um. Perfeito. Mas nós podemos aceitar e compreender as palavras do Mestre quando ele fala realmente, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Ele nos transporta para a vida espiritual eterna. E ele diz com clareza, eu vos aliviarei. Quem sabe que é eterno e que está aqui de passagem para aprender, não dá tanto peso às coisas que sofre. E se nós aceitarmos esse jugo suave, que é o entendimento da vida espiritual e da vontade de servir, o trabalho que isso representa, o fardo é leve. Isso nos disse o Mestre. Todo sofrimento, miséria, decepção, passa a ser colocado na relativa posição que ele tem na nossa existência. E é isso que a nossa casa propõe trazer como uma consciência nova pelo conhecimento e pela sensibilização que cada trabalho irá progressivamente oferecendo. Mas que não se fecha só nos trabalhos, que abre a perspectiva de nós vestirmos a camisa e estarmos também doando um pouco de nós, poucas horas por semana, em prol dos nossos irmãos. Porque nós já sabemos, essa mensagem do Cristo para nós vive no nosso coração. O seu jugo é suave, porque nós o aceitamos e compreendemos. E todo o fardo que a nossa vida material traz se torna leve a partir de então. Chegamos ao final de mais um programa, Ronaldo. Isso. As suas boas despedidas. Aquele final que continua. Continua na próxima edição. No próximo capítulo, vamos botando. Mas estamos aqui agradecidos e com o intuito de levar o melhor naquilo que nós escolhemos aos seus lares e aquilo que você lembrou outro dia, Paulo, pedindo um retorno do que as pessoas acham do tema que nós estamos abordando, com o intuito de esclarecer e convidá-lo a vir ao trabalho para o seu tratamento de toda a sua família, Paulo. Deem a sua participação, coloquem os seus comentários, o que gostariam de ver tratado
porque nós não conhecemos de fato, Isso. mas buscaremos explicar, buscaremos compreender e trazer para todos vocês. Sejam felizes, como diz a nossa irmã Celi Durão, Isso. na paz de Francisco. Então, Perfeito. paz e bem, Paz e bem. paz e luz, paz, Pai, muita paz.